E a máxima do vinho, quanto mais velho, melhor? Mito. É? Mito. O vinho, quanto mais velho, melhor. Primeiro, quanto mais velho, melhor, não existe. O vinho, como qualquer produto, ele tem um ciclo de vida. Ele nasce, melhora, atinge o seu apogeu e morre. Esse ciclo de vida, essa parábola, digamos assim, ela é de 6 meses para alguns tipos de vinho, como o Beaujolais Nouveau, que é um vinho feito para você tomar assim que ele produzir, e pode ter 100 anos para um grande vinho do Porto. Esse ciclo entre nascer e morrer. Então não é quanto mais velho melhor. Agora, esses vinhos que podem durar 100 anos são vinhos muito específicos, normalmente muito caros, né? O vinho que você vai comprar no supermercado por 30, 40, 50 reais, o ciclo de vida dele, nos casos dos brancos, é 2, 3 anos. No caso dos tintos, 4, 5, 6 anos no máximo. Então quer dizer, os que duram mais, duram sim 3, 4 anos, essa média. Essa média, eu estou falando de vinhos comerciais que você vai pegar lá na gôndola, exatamente. Tá? Existem exceções, mas 95% dos vinhos, 90 e tantos por cento dos vinhos, estão dentro dessa faixa aí. Até porque as garrafas de vinho, elas não têm com aquele prazo de validade que todos os produtos têm, a garrafa não vem com esse prazo, né? Existem alguns vinhos que dizem que o vinho deve ser tomado melhor até 2 anos, assim assado, como alguns vinhos verdes de Portugal. Mas não vem por quê? Porque é indeterminado. Porque você não pode dizer assim, esse vinho vai durar 2 anos. Se você deixar ele aqui com essa luz aqui, em 3 semanas ele está estragado. Se você guardar ele certinho, bonitinho, numa adega climatizada, de repente ele pode durar 2, 3, 5, se for um vinho um pouquinho melhor, 10 anos. Então não tem como precisar isso. E outra coisa, se você comer uma carne estragada, um peixe estragado, você vai parar no hospital. Se você tomar um vinho que está oxidado, não vai te acontecer nada, vai ser só ruim. Mas ele não vai te fazer mal, tá? Por isso que também você não precisa ter uma data de validade, olha, não tome, depois disso que você vai cair para trás, né? E por falar, você falou em comida aí, como harmonizar o vinho com determinados pratos? Como é que se dá algumas dicas das pessoas, como é que elas podem, se vai comer um peixe, por exemplo, podem tomar que tipo de vinho? Uma carne, qual o tipo de vinho? Perfeito. Existem N regras, N preceitos, mas o mais importante, Rodrigo, é o seguinte: primeiro, faz o que você gosta. Não adianta você seguir uma regra, mas diz que peixe tem que comer com vinho branco. Mas eu odeio vinho branco. Então tome com vinho tinto, acabou, é o seu gosto que manda. Agora, profissionalmente, para uma pessoa que vai orientar, ou então baseado no gosto da maioria, vinhos tintos combinam com carnes, principalmente carnes vermelhas, e vinhos brancos ficam melhor com massas, com frutos do mar, com queijos. Queijo é sempre uma boa combinação com o vinho, né? Com vinho branco. Normalmente as pessoas fazem com vinho tinto. E não é todos os queijos combinam com vinho, não. Isso é um outro mito também. Mas veja, basicamente o seguinte: um vinho pesado, encorpado, tinto, tânico, com um álcool mais acentuado, com essa sensação de adstringência, ele vai ficar muito bom com aquela picanha, com aquele churrasco. Se você pôr ele com peixe, imagina um peixe branco, um robalo, uma coisa grelhada, 90 e tantos por cento das vezes ele vai metalizar a boca, ele vai dar uma sensação de metal, que isso é uma coisa que acontece. Existe uma explicação científica para isso, a gente não vai se alongar aqui, mas você vai ficar com aquela sensação que você colocou uma chave na boca. Tá? Isso acontece na maioria das vezes. Por outro lado, se você pegar um vinho branco,
delicado, leve, com cheiro de frutas tropicais, tal, e pôr aquela picanhona em cima, o vinho vai sumir. O vinho não tem estrutura para acompanhar aquele prato que é um prato mais... Então a regra começa por aí. Aí tem 500 regras aí, mas sempre respeitando o gosto pessoal. O sommelier, além de trabalhar com vinho, champanhe também tem alguma coisa a ver? Sim. Primeiro, até porque o champanhe nada mais é do que um vinho espumante. Tá? Ele é vinho. A única diferença do champanhe, ou do espumante, ou da cava, várias denominações que existem para esse tipo de vinho, é que ele tem gás carbônico dissolvido. Mas não só, Rodrigo, o champanhe ou o espumante. O sommelier hoje ele é responsável por todas as bebidas do estabelecimento. Tá? Existem sommeliers específicos, por exemplo, para cachaça, se é um lugar específico para cachaça, então tem denominações até engraçadas, como cachacier, alguma coisa desse tipo aí, que o beer sommelier, que agora está na moda também, que é o sommelier da cerveja, mas basicamente o sommelier cuida do vinho, ele pode cuidar da carta de cerveja, se ele tiver um curso específico para isso, existe também, inclusive a associação ela também dá cursos de cerveja, e dos destilados. O sommelier também pode ser a pessoa responsável pelo whisky, dependendo dos cursos e da formação que ele tem, da experiência. A Associação Brasileira de Sommelier está completando agora em 2014 25 anos de atividades, né? Em São Paulo. São Paulo. E no Vale do Paraíba ela foi fundada em 2010. 2010, final de 2010, estamos aí com 3 anos e alguma coisa de atividades. E o que a associação oferece? São cursos, palestras? Como é que funciona lá? Boa pergunta. A associação, ela oferece cursos mais básicos, mais para quem está iniciando, mais avançados, um pouco para profissionais, degustações técnicas, tá? É diferente, por exemplo, de você tomar um vinho conversando e tal. Então, nós temos atividades que são degustações técnicas. Então, é uma taça padrão, o volume é padrão. Se a pessoa vai depois dirigir alguma coisa desse tipo, tem a cuspideira para a pessoa só né, não ter problema. Até porque você vai avaliar vários vinhos, você começar a engolir, daqui a pouco você não está avaliando mais nada, você está bebendo. Então temos essas atividades técnicas. Em parceria com restaurantes, nós temos jantares harmonizados. Então a gente faz um jantar num restaurante e as pessoas levam o vinho e harmonizam com a comida do restaurante, né? Temos também viagens enogastronômicas, né? Nós fomos para o Uruguai visitar vinícolas. E aí a gente vai de uma forma profissional. Então a gente vai, conversa com o enólogo, conversa com o dono, as pessoas vê como que é produzido o vinho, tem detalhes técnicos da produção dos vinhos, né? E também tem esse programa aí de parceria. Então a gente faz uma parceria com o restaurante, você pode levar lá o seu vinho no restaurante, e ele não vai te cobrar a chamada rolha, que é uma taxa de serviço por você ter levado o seu vinho, ou vai cobrar menos. Em algumas lojas, você apresenta a carteirinha de associado, você tem um desconto, né, no vinho variável, né, dependendo da loja. E é um espaço realmente de as pessoas estar se encontrando 1, 2 vezes por mês, né, para conversar, acaba virando um grupo de amigos. Para o profissional, aqui no Vale do Paraíba nós não temos muitos. Então, basicamente, são enófilos que frequentam. São José dos Campos que fica. São José dos Campos. Mas em São Paulo, você tem um público profissional que vai lá para estar atualizado com relação à sua profissão. Tem essa atualização também? Sim, com certeza. A própria degustação, que lá é toda semana, te atualiza, porque
Uma determinada empresa importadora de vinho, ela leva lá os seus vinhos, mostra, o profissional tem a oportunidade de ir lá, tomar esses vinhos e falar assim, eu vou colocar esse determinado vinho na carta de vinhos do estabelecimento onde eu trabalho. Então, o objetivo é esse. Você falou da América do Sul, Uruguai, eu acabei passando, perguntei da Europa, falei do Brasil, mas não falei da América do Sul. Eles são bons produtores de vinho? Argentina, sim, Uruguai? Sim. A Argentina é um grande produtor de vinho, né? Já está entre os maiores, acho, sexto lugar hoje, acho que com a China já passou agora, mas eu acho que está em sexto lugar. Já foi um dos maiores consumidores de vinhos do mundo e produz vinhos de excelente qualidade, né? Assim como o Chile. O Chile é um país bem menor, mas produz bastante vinho também e exporta muito vinho. O Uruguai já é menor, já produz menos, tal, mas produz alguns vinhos bastante bons. O Uruguai, ele tem uma particularidade que a metade, mais ou menos, de tudo que ele produz, ele exporta para o Brasil, porque é um país muito ligado ao Brasil. Agora, o Chile exporta muito para os Estados Unidos, né, para a União Europeia, então eles têm uma gama de exportação muito grande. De uma maneira geral, no Brasil, na América do Sul, se produz bastante vinho na Argentina, no Chile, alguma coisa no Uruguai e no Brasil, e os outros países são periféricos. Existe produção de vinho no Peru? Existe, eu já tomei, mas é coisa assim, não é comercial, é incipiente. Na Bolívia existe. Paraguai eu desconheço, mas assim, com certeza deve ter alguma coisa. Mas assim, a Bolívia eu já tomei, no Peru eu já tomei. Mas são assim, coisas assim, muito pontuais. Agora, a Argentina não, a Argentina está entre aí os maiores produtores mundiais. Eles consomem bastante e exportam bastante também. E o seu interesse por vinho começa de que forma? Olha, o meu avô, né, de descendência portuguesa, ele já tomava vinho, então eu, quando era pequeno, naquele tempo não tinha esse negócio de álcool proibido para menor, eu sempre tomava vinho nas refeições e fui apreciando para outra parte da família, que eram italianos também, o pessoal gostava bastante de vinho. E então eu sempre tomei vinho. Vinho sempre fez parte da minha vida aí desde pequeno. Eu comecei a ler livros, comecei a gostar do assunto e a partir de 2004 falei, não, eu vou me profissionalizar. Isso aí comecei a fazer os cursos, comecei a frequentar degustações técnicas, né? E aí o caminho foi. E a partir de 2009 hoje eu trabalho nessa área de alimentos e bebidas. Hoje você é diretor da Associação do Vale do Paraíba? Eu sou presidente da Associação do Vale do Paraíba e sou diretor em São Paulo, da ABS em São Paulo, né? E paralelamente a isso, eu e minha esposa, a gente tem uma empresa que dá treinamento para profissionais dessa área, né? Garçom, chefe de cozinha, esse tipo de coisa. A associação aqui do Vale tem quantas pessoas cadastradas, mais ou menos? Associados, nós temos mais ou menos 150 associados, tá? E cadastrado que recebe o nosso mailing, aí é mais de 1000, né? A gente estava falando até um pouquinho antes da entrevista, que são cursos que podem durar aí 5 semanas e tem até 2 anos. Até 2 anos. Para ser um profissional tem que fazer esse de 2 anos. Não que tenha que fazer, mas assim, o curso profissional de sommelier da ABS tem 2 anos. Existem outras entidades que dão esse curso em 6 meses, até menos tempo, mas assim, o curso profissional da ABS tem 2 anos. Não quer dizer que a pessoa que tem uma prática, já trabalhe com isso, não possa fazer um curso menor e ser um bom profissional, tá? Não estou dizendo isso. Não é uma condição excludente. Mas o nosso curso profissional mesmo, completo, tem cerca de 2 anos. Então, para a gente encerrar a entrevista, quer dar algum contato da associação para as pessoas procurarem o site, o blog? Obrigado pela oportunidade.
O site da ABS do Vale do Paraíba é www.abs-valedoparaíba.com.br. O nosso e-mail é contato@abs-valedoparaíba.com.br. É o hífen, não é underline não, né? Não, é o hífen, tá? No site você vai ter os próximos eventos, programação de curso, esse tipo de coisa. Tá certo, Fernando. Obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Obrigado pela entrevista. Obrigado. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!